A gente sempre fica pensando como que a gente vai dar testemunho desse milagre. Mas a gente quer dar testemunho desse milagre para que o coração de cada um que está hoje aqui se alegre conosco, pelo poder de Jesus. Eu vou fazer um resumo bem rápido para vocês entenderem o contexto do que a gente viveu até chegar aqui. Em março do ano passado, nós descobrimos que nós estávamos grávidos, do nosso terceiro filho, Daniel. E aí, por inspiração do Espírito Santo, a esposa escolheu o nome dele de Daniel. E foi uma gravidez tranquila, porque nós não tínhamos ideia da fornalha e da cova dos leões que nós iríamos passar. Então, até o dia 28 de agosto, quando a gente teve o primeiro diagnóstico, foi uma gravidez tranquila. Então, a gente teve o primeiro diagnóstico de uma cardiopatia congênita grave. E o médico que fez o exame, ele não conseguiu terminar o exame, ele só chorava. Agora vocês imaginam a gente olhando para a tela do ultrassom ali, do exame, a gente não entende nada e o médico chorando. E o médico não conseguiu terminar o exame. E imagina o nosso desespero, sem saber o diagnóstico, você vê um profissional chorando. Em Taubaté, nós fomos fazer o exame bem de frente com a capela da Sacramentina, lá em Taubaté. E o que a gente fez naquele momento foi entrar dentro da capela com Jesus exposto e pedir a misericórdia de Deus, e chorar naquele momento, porque nós não sabíamos o que nós enfrentaríamos. A gente só pedia a misericórdia de Deus. E desde então, a gente saiu dali, a gente foi para Aparecida do Norte. Naquela mesma hora, olha, largamos tudo, paramos tudo a vida. A gente mora em Taubaté, Taubaté 40 quilômetros de Aparecida. A gente falou, não, vamos agora assistir uma missa do meio-dia lá. Entregamos o que viria pela frente na mão de Nossa Senhora, porque nós queríamos nosso filho, nós amávamos nosso filho. E para quem é pai e mãe, uma doença em você mesmo não te afeta o tanto que afeta num filho. Agora você imagina um diagnóstico de uma cardiopatia grave, nós nem sabíamos o que era isso, não sabia. Depois nós fomos estudar, fomos entender o que estava acontecendo. E começamos uma vida de oração. Então, nós sempre fomos católicos, sempre fomos praticantes, mas muitas vezes só ia aos domingos, muitas vezes ficava relapso mesmo, frio. E desde então, nós sentamos em família e começamos a primeira oração, foi a oração do terço. Todos os dias, a oração do terço. E me veio no coração que eu tinha uma arma secreta, que eu tinha 2 crianças em casa, 2 corações puros. E a oração deles iria ter força diante de Deus. Então a vontade deles pela vida do irmão haveria de alcançar essa graça. E continuamos essas orações. E Deus foi abrindo os caminhos, Deus foi abrindo os profissionais. E nós chegamos até aqui a Beneficência Portuguesa, no dia 14 de outubro. Foi um parto prematuro. Ele nasceu, 4 dias depois ele fez a primeira cirurgia. E nós continuamos em oração. E nós entramos na fornalha de uma UTI neonatal, que você acaba ali convivendo com pessoas em sofrimentos muito maiores do que o nosso, crianças falecendo todo dia. Então vocês imaginam um pouquinho do que é uma UTI neonatal. E naqueles momentos mais difíceis que nós passamos por lá, Nossa Senhora não nos faltou. Então nós aprendemos o terço da coroa das lágrimas, aprendemos a história da coroa das lágrimas. Depois fomos descobrir que a irmã Amália está lá enterrada em Taubaté, no cemitério da Ordem Terceira. E conhecemos Santa Generosa, conhecemos Padre Cássio, que simplesmente foi um instrumento de Deus, fazendo a vida normal dele, fazendo a vida cotidiana de confissões, de orações, de missa. E nós passamos a viver uma vida de confissão quase que semanal, e comunhão quase que diária, quando dava, eu me revezando com a minha sogra. Minha sogra, eu sempre falo que é meu Simão Sirineu, que ajudou a gente a carregar a nossa cruz em oração. A esposa rezando,
terço, a coroa das lágrimas, e a gente junto com as crianças em oração. E aí o Daniel passou por 5 cirurgias, teve 3 paradas cardíacas. 5 cirurgias, né? 5 paradas cardíacas. Depois nós fomos descobrir que foram 5, né? 3 paradas, uma parada de 22 minutos. Então assim, eu falo, meu filho foi lá no céu e voltou assim 3 vezes assim, né? As 2 paradas eu presenciei. Assim, eu acho que foi o momento que o 4º homem da fornalha do livro de Daniel estava ali com a gente, que era Jesus, para nos fortalecer e acreditar que a gente viria para casa. E aí no dia 6 de fevereiro, ele fez uma cirurgia para instalar uma válvula no coraçãozinho dele, né? Que ele nasceu sem um ventrículo. O ventrículo dele, um dos ventrículos era atrofiado, como se fosse uma bexiga murcha. E aí ele colocou uma válvula essa válvula ela iria fazer a vez do outro ventrículo, né? Então, no dia 6, no dia 7, no dia 8, no dia 9 ele precisou fazer uma nova cirurgia porque ele não estava evoluindo como deveria, né? Ele ficou inchado da parte de cima do corpo, ficou todo inchado. E o doutor Rodrigo Freire, né, um profissional médico internacional e renomado, ele não entendia por que isso estava acontecendo, porque não era uma evolução normal da cardiopatia. E nós fizemos um cateterismo no dia 9 de fevereiro e viu-se que a válvula que ele tinha instalado no coraçãozinho dele não estava funcionando. Então ele desceu, né, nós estávamos no subsolo, ele falou, olha, eu vou subir, eu vou abrir seu filho agora, para ver o que está acontecendo. E foi quando ele constatou o milagre. Então, no dia 6, meu filho não tinha o ventrículo, 6 de fevereiro. No dia 9, o ventrículo havia se aberto nesses 3 dias. E aí, o doutor voltou a funcionar, né, funcionou pela primeira vez. O doutor Rodrigo tirou a válvula, né, a válvula de Glenn, costurou, deu choque e fechou o peitinho dele. E depois, né, ele foi melhorando, o doutor Rodrigo veio no nosso leito e disse, seu filho subiu para a cirurgia univentricular e desceu biventricular, por uma ação sobrenatural, né? E ele é um médico ateu, né? Então, assim, ele falou, fica difícil ser ateu nessas horas. Mas eu falei, é Jesus. É a oração que nós fazemos lá na Santa Generosa Marte. O sangue dos mártires, ele ferve na nossa veia e fez ferver a nossa fé, para a gente vir aqui hoje dar esse testemunho para vocês. Então eu agradeço o Padre Cássio, agradeço Santa Generosa, que depois nós vamos conhecer a história de Santa Generosa. E ao longo desses dias, desse tempo, desses 6 meses, eu fui fazendo o catecismo. Eles foram perguntando e eu fui falando. E a gente foi evoluindo e crescendo na fé. E um dia, eu falei, Padre Cássio, eles queriam se confessar. Mas como que eles vão se confessar? Eu ficava naquela relutância, até que um dia Jesus falou, não, deixa, que mal não vai te fazer, né? E Padre Cássio veio e falou, mas por que eles não fazem a primeira comunhão? Isso foi, assim, uma alegria imensa no nosso coração, no coração nosso. E nós consentimos, vimos assim, que eles estavam preparados. E aí todo dia eles querem vir na missa para se confessar com o Padre Cássio. Então, assim, Deus coroou o calvário que nós passamos, a esposa. O Daniel hoje, ele não vai precisar de cirurgia, ele está evoluindo muito bem, né? Então, isso é misericórdia de Deus, é um milagre da Santa Generosa. E essa imagem que tem do Monte Tabor, para nós, é realmente um lugar onde é bom estar. Mudou a nossa vida. Nós jamais imaginaríamos que nós estaríamos aqui hoje, dando testemunho desse milagre, mas nós estamos dando pela fidelidade, pela fé, e dizer e agradecer a Deus pelo instrumento que o Padre Cássio é na vida dele, na vida de cada um dessa cidade, dessa paróquia. Então, ele, do jeitinho dele, sem perceber, Deus o vai usando e guiando, e ele vai cativando, vai motivando. E hoje a gente está aqui para agradecer a Deus, coroando aqui com a primeira comunhão, a primeira Eucaristia dos meus 2 filhos, né? E dizer para os senhores que Deus é maravilhoso. Obrigado. Obrigado, muito obrigado.